Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, nos inspire. Nossos ouvintes passaram a semana toda pensando em você, Miranda, esperando chegar esta data. Paulo Renato. Deus nos abençoe. Isso aí, Deus nos abençoe. O nosso Jefferson, que está aqui na técnica conosco. E o pessoal ficou a semana toda, Paulo Renato, angustiado, que a Miranda, no final do programa anterior, né, ela ia contar lá uma história, alguma questão, e aí é evidente que não tinha mais tempo e deixou os nossos ouvintes, nossos internautas com esta curiosidade. Não. Primeiro você vai situá-los, né, o que nós estávamos estudando. Foi a fala, a sua última fala, fazendo referência a Emmanuel, quando diz ao Chico, não é? Se em algum momento ele falar ou divulgar qualquer coisa, né, que vá contra Jesus e seja incoerente com o que Kardec orienta, que ele esqueça Emmanuel e siga com os dois. E aí nós lembramos, porque é uma coisa que vem sempre em reuniões de estudo, pessoas que conhecem a opinião do Emmanuel sobre, que eu não considero nem a opinião dele. Ele faz o estudo e faz aquele esclarecimento em relação às almas gêmeas, não é? Então, às vezes, em reunião de estudo, tem companheiros que falam assim, olha, mas existe uma situação onde Emmanuel foi contra Kardec, não tem coerência com Allan Kardec. E aí nós refletimos o seguinte, quando ele vai falar das almas gêmeas, e no Livro dos Espíritos diz que não há almas gêmeas, como nós compreendemos, não há metades eternas, pedaço de um, pedaço do outro. Aí o pessoal diz assim, mas no caso das almas gêmeas, ele foi contra Kardec. E por que Chico não separou dele? Porque, na realidade, ele estava falando de algo que nós ainda não compreendemos, não é? Tem muita coisa em relação à essência, o espírito, que não chega ao nosso alcance. Aliás, ele ainda deixa isso muito claro, né? Porque a FEB questionou na época, e tem logo no final do livro, tem um esclarecimento, uma nota, em que o Espírito Emmanuel esclarece que ele não estava, a tese dele não conflitava com o que estava no Livro dos Espíritos, que ali no Livro dos Espíritos estava corretíssimo, e ele concordava, não há metades eternas, né? O espírito ser uma metade do outro. Não existe pedaço de espírito. E ele falava de algo que o futuro, né, uma nova compreensão sobre o tema viria, mas que não tinha nada a ver com o que estava ali no Livro dos Espíritos. Inclusive as questões são 298 e 299 de O Livro dos Espíritos. Exatamente. Então, lembrávamos disso aí porque no final do programa comentamos essa frase aí do Emmanuel, que é uma frase muito correta, né, que na dúvida, né, porque a gente tinha estudado na semana passada, para quem não pôde pegar, capítulo 31, que trata aí o tópico das mensagens sobre as sociedades espíritas. Na semana passada nós lemos a mensagem de número 25, mensagem do espírito Macilon, em que ele alerta de que, por vezes, espíritos enganadores podem dar mensagens utilizando-se de nomes reconhecidos, né, nomes venerados, de espíritos respeitáveis. E aí nós lembramos de que, independente do nome, a gente tem que sempre tomar cuidado com o conteúdo da mensagem. E aí citamos essa orientação de Emmanuel a Chico Xavier, né, de que se algum dia, mesmo ele, Emmanuel, escrevesse qualquer coisa ou falasse qualquer coisa que fosse contra aquilo que Jesus ensina e aquilo que Allan Kardec, através dos espíritos superiores, trouxe na codificação espírita, que o Chico o esquecesse e ficasse com Jesus e com Kardec. E aí Miranda agora complementou com essa falsa polêmica, né? Porque é uma falsa polêmica, não há conflito
entre a questão da alma gêmea que Emmanuel coloca com as metades eternas já citadas ali pelo Paulo Renato. E ele diz que o tempo, o futuro, iria esclarecer melhor essa questão. Ele não procura não dar sequência, até porque não era o momento, não cabia naquele momento ficar... Era só esclarecer que realmente não havia conflito com o que os Espíritos colocaram em O Livro dos Espíritos. O Emmanuel faz questão de se expressar no sentido de que ele não estava fazendo observações com relação à metade, porque no Livro dos Espíritos, Kardec levantou a questão de se a metade se uma pessoa fosse metade da outra, ela não estaria completa se não se juntasse. Então Emmanuel deixa bem claro que a visão dele sobre almas gêmeas não diz respeito a que uma alma seja metade da outra. E na evolução aí era apenas a ligação de amor, deveriam se completar. Mas ele diz bem claro que é a alma quando uma alma se apoia na outra. Isso. É a alma de apoio. Uma ligação forte entre duas almas. Profunda e que a gente dá no correr do dia, no dia a dia, a gente dá a expressão, a qualidade de almas gêmeas. Isso. Então, por isso que ele sugere a gentileza de manter a expressão no texto. É isso aí. Até mesmo porque, desculpa, essa situação do apoio é para que nós consigamos esse amor fraterno no top mais próximo do Cristo, porque chega uma hora que aí nós seguimos com Cristo, não é? Todos nós precisamos dessas almas apoio. A gente vê isso no próprio livro Renúncia, lá com Alcione, Pollux e em tantos outros lugares, é a nossa vida diária. Quanta gente, né, que a gente conhece ou que ouve falar, que tem um apoio afetivo muito grande da sua alma em relação à outra, que quando a outra, por algum motivo, vai embora, ela se sente perdida, desnorteada, desamparada, e às vezes recorre até aos vários tipos de suicídio, né? Porque na visão dela, a alma, que seria metade da sua alma em que ela se apoia, por não estar ali, ela não conseguiria seguir adiante sozinha. E lembrando que essas almas apoio, né, são almas que podem ser irmãos, pai, filho, mãe, filho, amigos, que as pessoas levam muito para o lado afetivo homem e mulher, não necessariamente. Não, mas enfim, é um assunto interessante, né, para a gente, em outro momento, aprofundar. Mas ele coloca aqui, causa-vos espanto, como nós lemos no programa passado, que ele levanta essa questão, causa-vos espanto, que deixemos, tomem eles os nossos nomes, que vos importa, uma vez que para vós não há nisso nem mais nem menos. Ficai, porém, sabendo que não o permitimos em se tratando daqueles em que realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Aí nós observamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 495, quando Kardec perguntou aos benfeitores, poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Aí ele fala, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. E nas questões 504, e 504 e 505, por exemplo, ele fala assim, poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo de guarda? Resposta, como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espírito só usar os que conheceis? 504A. Como então podemos invocar se nós não o conhecemos? Resposta, dai-lhe o nome que quiserdes, ou do espírito, ou de um espírito superior que vos inspire a simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Ele responde, não, muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos, aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes, responde ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança.
Então eu queria falar aqui na questão do nome. Os benfeitores não se importam quando um espírito inferior toma o seu nome para enganar, né, para passar mensagens distorcidas, porque na verdade as pessoas que estão ali só estão preocupadas com o nome do comunicante, não se importam em avaliar o seu conteúdo, o conteúdo da sua mensagem. Então, já que eles se importam tão somente com nomes, os benfeitores preferem, como ele diz ali na resposta, buscar aqueles que estão interessados em seu próprio progresso e deixa aqueles que só se preocupam com os rótulos. Então, não é de se estranhar que benfeitores, grandes benfeitores, permitam que espíritos de natureza moral inferior se comuniquem com os nomes, se dizendo a personalidade que traz aqueles tais nomes nobres. Então a culpa e a responsabilidade não é dos benfeitores que permitem, é do grupo em si, é do grupo que se deixou iludir. É isso aí. Lembrando quando Jesus fala, só lobo cai em armadilhas para lobo, né? Porque quem não está interessado só na embalagem vai observar o fundo, o conteúdo, e vai já descartar. Você que está chegando agora, né? O programa é o Luz na Penumbra. Estamos aqui com o estudo de O Livro dos Médiuns e nós ainda estamos comentando sobre a mensagem lida e estudada no programa anterior. Então, aproveitamos aí o início do nosso programa de hoje para complementar algumas ideias sobre a mensagem lida no programa anterior. Então, pegue o seu livro aí, Livro dos Médiuns, segunda parte, finalzinho dele, capítulo 31, Mensagens sobre as Sociedades Espíritas, é o tópico, e hoje nós vamos ler a mensagem de número 26. Né? Semana passada lemos essa que ainda estamos comentando, que foi a mensagem de número 25 do Espírito Massillon. Quer complementar ainda, Paulo? Não, é só interessante que as pessoas que se interessem por reuniões mediúnicas, né, ou que estão já dentro delas, ou que venham a criá-las, que leiam realmente essa série de perguntas, a partir da 489 de O Livro dos Espíritos, quando fala sobre anjos de guarda, espíritos protetores, traz bastante lucidez no que diz respeito àqueles espíritos que a gente às vezes evoca ou quase impõe como protetores das nossas reuniões. Então é interessante que a pessoa dê uma relida nessas questões todas. Com certeza. Hoje, então, vamos aí ler a mensagem número 26, capítulo 31, mensagens número 26 do Espírito São Vicente de Paulo. Então, diz aqui São Vicente de Paulo: o Espiritismo deverá ser uma égide contra o espírito de discórdia e de discussão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da ventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Essa mensagem aqui é uma mensagem que a gente vai ter que avaliar com muita calma, porque nesses tempos modernos aí que estamos vivendo, sabemos o quanto tem sido complicada, né, a relação humana, interpessoal, em todos os terrenos da vida humana, todos. Mas, lamentavelmente, conforme alerta aqui São Vicente de Paulo, a gente precisa estar muito atento quando ele coloca espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias. E, lamentavelmente, tem penetrado. Nós vemos que muitas divisões dentro do movimento espírita têm se estabelecido ao longo do tempo. Quem é estudioso da doutrina, conhece a história do movimento espírita, sabe que as trevas em todos os tempos sempre procuraram criar o que Allan Kardec chama no livro Obras Póstumas de cismas, porque são controvérsias que fazem com que os adeptos se distanciem, se dividam, e contrariando aquilo que Jesus ensina, que é
um feixe de varas você não quebra. Agora uma vara você quebra. E nós tivemos aí ao longo do tempo diversas polêmicas e agora, lamentavelmente, vivemos um momento da divisão dentro do movimento espírita, dentro dos centros espíritas, em relação a questões políticas. Nós vemos os espíritas trazendo a política para dentro da doutrina e criando uma divisão entre os próprios espíritas, sendo que dentro da concepção desses companheiros haveriam espíritas de esquerda, de direita, espíritas conservadores, espíritas progressistas, o que vai contrariar totalmente as recomendações que Allan Kardec sempre deu e os espíritos deram e dão até hoje, de que deveríamos nos afastar destas polêmicas inúteis. Maria de Fátima Miranda é algo que a gente precisa estar muito atento. O ideal é que nós desenvolvamos nosso objetivo pautado no espírita cristão, não é? Aí nós vamos refletir, quando ele diz aqui assim, que o espiritismo deve ser a égide, quer dizer, a proteção, o amparo contra o espírito da discórdia e da dissensão. E São Vicente de Paulo continua dizendo que esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da aventura que a paz e a união proporcionam. Ora, se é o espírito da discórdia, tudo o que ele quer é desestabilizar, né? Porque irmãos que estão trabalhando juntos no objetivo que não é pessoal, mas no objetivo do Cristo, eles vão estar sempre harmonizados e vão ser expressão de paz por onde passa. Então a gente tem que realmente estudar meditando, analisando. E não é meditando como é que o outro está fazendo, é meditando como nós estamos sentindo, para que não sejamos mais um fazendo igual de uma forma complicada. Talvez algum companheiro que esteja nos ouvindo fale assim, mas isso é um absurdo, por que não podemos falar sobre a questão política dentro da casa espírita, do movimento espírita? E aí eu vou trazer um trecho para vocês aqui de Allan Kardec, palavras do próprio Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Kardec vai dizer o seguinte: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixais cair nesta armadilha. Agora prestem atenção na frase: afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nestes casos, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. É um artigo fantástico de Allan Kardec, extremamente claro, porque ele, eu vou repetir até a frase: afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Imagina, estamos aqui eu, Paulo, Renato e Miranda. O que me importa, as concepções políticas e ideológicas do Paulo Renato, da Miranda, eles não são obrigados a terem as mesmas visões políticas que eu, Eduardo, possa ter. A gente não pode misturar isso, são questões individuais. Se a gente traz isso para dentro da casa espírita, para dentro do movimento espírita, nós estaremos fazendo aquilo que Kardec coloca aqui. A tática dos nossos adversários, Paulo Renato. Desviar a doutrina espírita, se fosse possível, não é possível, né? Nós só nos desviamos, mas a intenção desses espíritos que desejam que permaneçamos nas sombras é justamente desviar-nos das possibilidades
que temos de autoiluminação. Então, às vezes, essa coisa se dá de uma forma tão sutil que quem abrigou a ideia mesmo e levou adiante não percebe, e às vezes o dirigente, que tem a responsabilidade maior, também deixou um campo aberto para essas discussões inúteis. A gente lembra aqui das cartas de Paulo, até numa determinada carta a Tito, ele fala: evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, mas que não têm utilidade e são fúteis. Então é importante que a gente se embase, que a gente crie para nós um ambiente doutrinário seguro, para que essas divergências não surjam naquele meio, naquele momento, que elas surjam fora daquele ambiente, mas não dentro da casa espírita, dentro do ambiente de trabalho espírita, porque as pessoas se reúnem ali, ou menos se pensa assim, com propósitos superiores, além daqueles que o mundo propõe, porque Jesus já havia dito, né, que no mundo nós só teríamos aflições, e que a gente não deveria viver no mundo, diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Nós não deveríamos viver no mundo como os homens vivem, mas como devem viver. Então, realmente, a observação de Kardec sempre muito justa. Nós não devemos trazer a política partidária dentro do centro, para dentro do centro. Isso se deve dar, repito, em outros ambientes, mas seja em que situação for, em que ela se dê, lembremos sempre da caridade de uns para com os outros, porque nós, os espíritas, temos por base, por baliza, fora da caridade não há salvação. E é importante entender a caridade nas suas mais diversas formas de expressão, não só aquela que, de alguma maneira, é um pouco mais fácil, que é a caridade do dar, mas a caridade de nos perdoarmos e de nos compreendermos uns aos outros, ela tem realmente ficado esquecida das nossas, elas não fazem parte das nossas preocupações, e por isso mesmo temos nos ferido, nos magoado mutuamente, e infelizmente isso coloca, no caso da casa espírita, da reunião espírita, coloca a reunião, a casa espírita, às vezes no âmbito geral, coloca sob a direção de entidades realmente sombrias e que de alguma forma veem a disseminação no ambiente, a disseminação da discórdia naquele ambiente que eles criaram, eles veem com muito sucesso a coisa florescer, e a casa parece que vai bem, mas os benfeitores podem considerar muito bem que ela não vai tão bem quanto se parece que vai. Então todo cuidado. São assuntos que são pertinentes à nossa questão humana, não é? Então nós temos o direito. Agora, não podemos esquecer que quando Kardec elaborou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou a lei divina e a lei civil. A lei civil era transitória, não é? Paulo foi uma presa fácil. Saulo, ele era fiel à lei civil. E ele sabe quanto custou a ele esse engano, esse equívoco, essa questão de direção. No artigo Regulamento da Sociedade Parisiense, artigo 1º, Kardec é bem objetivo, né? Então vamos lá no primeiro artigo que vai ver que ele fala exatamente isso. Ela sempre faz isso no final do programa, né? Para os ouvintes ficarem angustiados. Tá certo, ela mandou só expectativa positiva. Mas tudo bem, vamos lá. A gente vai ficar ainda um tempinho bom nessa mensagem de São Vicente de Paulo, com uma mensagem importantíssima para os tempos atuais. Então chegamos ao final do programa. Semana que vem retornaremos a essa mensagem, tratando dessas questões tão importantes para as nossas casas espíritas e para o nosso movimento espírita em geral. Obrigado, Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato, Jefferson e sobretudo a você, prezado amigo ouvinte e internauta. Até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Companheiros, vamos continuar o nosso trajeto, vamos caminhar juntos. No programa anterior, nós concluímos o estudo das matérias correlatas, o mal do medo e teoria do móvel de nossas ações, abordadas por Kardec no exemplar de outubro de 1858 da Revista Espírita. Em ambas as matérias, foi tratada a ação dos espíritos sobre os encarnados e a fundamental importância de estes resistirem aos maus espíritos e buscarem sempre sintonia com os bons. Essas foram as grandes conclusões dessas duas matérias que nós estudamos nos programas anteriores. Este programa está indo ao ar pouco antes do dia de Natal, quando grande parte da humanidade comemora o nascimento de Jesus. Tivemos então a ideia de verificar no exemplar de dezembro do mesmo ano de 1858 se havia alusão de Kardec à data. Será que Kardec, lá em dezembro, ele vai falar sobre o Natal? Se falar, a gente faz o programa com base no que Kardec colocou. Mas não havia. Diretamente não, mas indiretamente sim. A última matéria do exemplar, então, de dezembro de 1858, se intitula Aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858. Então, Kardec, no texto, menciona o fato de que a revista estava completando 1 ano de existência e faz uma breve avaliação do que fora feito durante o ano. Portanto, Kardec estava mais ligado ao Ano Novo do que ao Natal. Ao fazermos a leitura, os nossos irmãos notaram que enfatizamos o avaliação. E por que o fizemos? Porque há uma certa tendência no meio espírita de as pessoas dizerem assim, mas o trabalho na casa espírita está muito bom, está maravilhoso, que alegria, está tudo muito bem, que beleza. Então, a pátria espiritual superior nos aquinhoa com uma assistência que nós estamos longe de merecer. E a criatura fala aquilo, janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro, no ano seguinte. Será que está tão maravilhoso assim mesmo, meu Deus do céu? Será? Nas hostes estritamente administrativas, no meio material das empresas, a avaliação é uma coisa absolutamente indispensável. Quem não avalia o seu trabalho não consegue realizá-lo bem, perde o emprego, e a empresa que não avalia o seu desempenho na economia vai à falência. Será que numa casa espírita a gente não precisa fazer nenhuma avaliação? Será mesmo
Que isso é coisa de empresa? Não, não é não. Aliás, até do ponto de vista estritamente doutrinário e até mesmo do ponto de vista evangélico, nós diríamos que quando a gente faz alguma coisa e entra ano, sai ano, a gente diz que aquilo está maravilhoso, está espetacular, está fabuloso, nós estamos sendo presunçosos, está faltando humildade nisso. Será que nós somos tão bons assim nisso que nós estamos fazendo? Será que somos? Agora, a criatura pode ter uma pseudo-humildade, assim, não, o trabalho está muito bom, mas não é mérito meu. Eu de mim nada faço. Isso é mérito dos espíritos superiores. E aí, daí a pouco, a criatura faz uma coisa, o trabalho vai por água abaixo, vai botar a culpa nos espíritos superiores? Não vai, não. Então, aqui no nosso plano, nós temos a nossa parte. Temos que fazer e fazer bem a nossa parte. E os espíritos superiores vão nos ajudar, vão nos intuir, vão nos dar assistência misericordiosa de que nós necessitarmos, mas nós temos que constantemente avaliar o nosso trabalho para sabermos se estamos ou não estamos fazendo bem as coisas. Nós selecionamos então um trecho da matéria que trata do progresso não apenas da revista, mas do próprio Espiritismo. Então vamos ler esse trecho que selecionamos. O Espiritismo marcha a passos gigantescos pelo mundo inteiro. Diariamente une alguns dissidentes pela força das coisas. E se de nosso lado podemos lançar algumas gramas na balança desse grande movimento, abramos um parêntese, humildade de Kardec, não é? Ele não colocou gramas, não, botou toneladas. Continuemos nos textos. Se podemos lançar algumas gramas na balança desse grande movimento, que se opere e que marcará a nossa época como uma era nova, não será irritando e mesmo atacando de frente aqueles mesmos que desejamos atrair, mas será pelo raciocínio e não pelas injúrias que nos faremos escutar. A tal respeito, dão-nos os espíritos superiores que nos assistem preceito e exemplo. Seria indigno de uma doutrina que não pega senão o amor e a benevolência descer à arena do personalismo. Deixamos essa tarefa aos que não a compreendem. Nada, pois, nos desviaria da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio. Vamos abrir aqui um parênteses. Kardec chega a falar de sangue frio ao invés de racionalidade e lógica, ele vai mais longe. Calma e sangue frio, não podemos nos perturbar. Fechamos o parênteses. Nada, pois, deveria na linha que temos seguido da calma e do sangue frio, que não cessamos de manter no exame raciocinado de todas as questões, de vez que sabemos que assim conquistaremos mais partidários sérios do Espiritismo do que pela aspereza e pela acrimônia, né, pela agressividade. Que beleza, né? Que beleza de balanço que Kardec faz. Porque, já que Kardec estava no espírito do fim do ano, é no fim do ano que a gente tem que fazer uma avaliação obrigatória, né? Que os poderes constituintes impõem, de avaliar tudo, ver o que entrou, o que saiu, o que sobrou, o que deixou de sobrar e publicar até na imprensa, em se tratando de empresas. E já se tornou hábito também, até no meio espírita, no fim do ano fazer um balanço das atividades da casa. E não é só o balanço contábil, não, que esse é secundário diante do ético, do moral, do espiritual. Então, neste trecho, Kardec fala coisas importantíssimas. Primeiro, a internacionalização do espiritismo. O espiritismo, naquela época, estava começando.
E a maneira com que ele progrediu realmente foi muito intensa. Logo, logo se espalhou pelo mundo inteiro. Agora, não com aquela avidez, daquela maneira avassaladora de conquistar milhões de adeptos no primeiro ano, como se fosse assim alguma coisa que viesse varrer as trevas da humanidade, implantar definitivamente a razão, a luz. Não, o progresso da humanidade é mais simples. Esse proselitismo desenfreado não deu certo. A gente pega a história da humanidade, desde lá os primórdios, não deu certo. O progresso da humanidade tem que ser gradativo, gradual. E as religiões todas têm que ir com calma, têm que ir devagar, não pode querer avassalar as pessoas. Kardec fala que nós temos que conquistar as pessoas pelo raciocínio, não pelas injúrias. Nós temos que falar a inteligência e a sensibilidade das pessoas. Há uns companheiros que às vezes escorregam um pouco nesse tema e dizem de uma maneira assim, meio presunçosa, meio pedante: não, o espiritismo, isso é para pessoa que tem assim um certo nível. Para entender bem a doutrina espírita, a pessoa tem que ter uma intelectualidade. Não tem não. A pessoa tem que estar disposta a aprender, porque a doutrina é clara, a doutrina é objetiva, ela é muito concreta. E às vezes a gente olha para uma pessoa que não tem um curso superior, não tem um mestrado, não tem um doutorado, mas é um espírito que tem muito mais evolução do que nós. Ele tem sabedoria, ele não tem diploma, mas tem sabedoria. Então a gente tem que falar a inteligência e a sensibilidade de todas as pessoas. Kardec, com muita clareza, no Evangelho segundo o Espiritismo, combate, mas de maneira veemente, essa tendência que viria a se transformar num fora do Espiritismo não há salvação. Nós saímos por aí dizendo que fora do Espiritismo não há salvação, nós estamos repetindo o erro milenar de todas as religiões. Fora do bem não há salvação, fora da evolução espiritual é que não há salvação. Todas as religiões sérias dão oportunidade à criatura de conquistar esta verdadeira salvação, que é a evolução espiritual legítima. Depois Kardec fala no exemplo de amor e benevolência. E fala no seu contraponto, que é o personalismo. É uma coisa que destrói qualquer ambiente. A gente, para destruir um ambiente, basta que nós, naquele ambiente, façamos com que cresça uma personalidade, aquela personalidade sobrenade a todas as outras e as demais se apequenem. Então quem chega ali naquele ambiente vê que tem uma super personalidade e todos os outros são seguidores fiéis, são seguidores dóceis, são seguidores que diante da palavra do líder eles fazem aquilo tudo, não raciocinam, não meditam, etc. Isso é um perigo. Os espíritos superiores cansam de alertar contra isso. A doutrina espírita é farta nas obras básicas e em todas as demais obras que são com elas convergentes, que estão de acordo com ela. Combater este personalismo, a criatura colocar a sua imagem, colocar a sua personalidade acima dos ensinamentos que a doutrina nos traz, isso é um crime. A gente, lá para as tantas, alguém nos pergunta alguma coisa, ao invés de humildemente a gente procurar explicar como a doutrina espírita aborda aquele assunto, a gente esquece a doutrina. Não, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, pela minha vivência, pela minha experiência, por tudo aquilo que eu já estou sabendo, é uma introdução que diz que nós estamos diante de uma pessoa vaidosa. Então nós temos que tomar cuidado. Não é nós não termos personalidade, é diferente. A gente tem que ter personalidade, tem que ter opinião, a gente tem que ter firmeza de pontos de vista. A gente estuda, está alcançando as coisas, está aprendendo, então a gente tem que ter posturas de firmeza, tem que ser o sim, sim, não, não, que Jesus nos fala no Evangelho. Não podemos ser mornos, né? Temos que ser quentes ou frios, são palavras de Jesus. Agora, isso não significa que a gente vá colocar acima dos outros, olhar as pessoas de cima para baixo. Isso no espírito é absolutamente inadmissível, como num religioso sincero é absolutamente
inadmissível. Kardec fala que ele usa de calma e de raciocínio frio, de sangue frio, no exame de todas as questões. Esta postura analítica é absolutamente fundamental para quem quer crescer em qualquer ramo do conhecimento humano. Quem não analisa, não pondera, não pesa as coisas, não compara, não busca realmente uma resposta racional, lógica às suas indagações, não adianta que não vai conquistar aquele conhecimento. É um erro grave. Nós aceitamos alguma coisa porque fulano que é douto, sábio, fulano que é uma grande figura, aceita. O que isso traz? Traz os ídolos de barro, isso constrói ídolos de barro. Pessoas que, quando erram, levam na queda uma porção de seguidores que haviam aberto mão justamente desse dever de analisar, do uso do seu livre-arbítrio na ponderação das coisas, na análise, na prescrutação daquilo que está enfrentando. Então, dessa forma é que Kardec diz que nós conquistaremos para o Espiritismo partidários sérios, mas não é conquista no sentido de sair por aí querendo fazer com que as pessoas sejam espíritas, não. As pessoas serem conquistadas pela lógica, pela sensibilidade, pela pureza, pela racionalidade, pela beleza da doutrina que nos faz o Evangelho diante de nós como uma coisa maravilhosa, uma doutrina que nos aproxima dos outros, uma doutrina que nos faz termos respeito, consideração por todas as pessoas. É isso que vai conquistar os adeptos sérios. Não é nós ficarmos fazendo aí uma porção de coisas, às vezes, que é muito barulho, mas que se a gente espreme, as pessoas dizem, ué, espiritismo é isso? Pelo que, contando-se de abril de 1857, quando foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, até hoje, já se passaram mais de 145 anos. Em termos históricos, em termos de história da humanidade, não é muita coisa, não. Mas as predições de Kardec se confirmaram. E o Espiritismo vem progredindo bastante no concerto das correntes do pensamento. O Espiritismo tem realmente se imposto pela sua seriedade, né, pela forma elevada com que trata os problemas do mundo, pela maneira correta com que o verdadeiro espírita atua no meio da sociedade, né? Vamos nos lembrar, inclusive, da definição que Kardec dá do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. Então, uma pessoa que haja dessa maneira não precisa nem ser espírita. Se qualquer pessoa que se esforça continuamente, decididamente, seriamente, por domar as suas inclinações mais e fazer crescer em si as suas boas inclinações, essa pessoa está crescendo espiritualmente, essa pessoa está conquistando as demais. Por quê? Porque se torna uma pessoa agradável, uma pessoa boa de se conviver, uma pessoa confiável, né? Uma pessoa que a gente sabe que não vai nos fazer o mal, que ela... Pelo contrário, ela tem até naturalmente aquele empenho, aquela inclinação de ajudar, de ser solidária, de ser fraterna, de ajudar. Então é através desse tipo de coisa que o Espiritismo pode se lastrar cada vez mais. Através do exemplo bom que nós espíritas sejamos capazes de dar àqueles que nos cercam, no lar, no trabalho, onde quer que nós nos encontremos. Nós não podemos, no instante em que estamos falando de Jesus, estamos falando de fraternidade, estamos falando de amor ao próximo, estamos falando em trocar vibrações elevadas uns com os outros, estamos falando num clima de paz na humanidade, nós temos que falar com vibração, realmente nos colocando totalmente naquilo que nós estamos dizendo, colocando o nosso sentimento para fora, que nós possamos fazer isso com todas as pessoas que nós encontremos no Natal, que nós possamos levar a essas pessoas esse nosso carinho, essa nossa vibração, esse nosso desejo do bem,
essa nossa vontade de que realmente a paz se implante no mundo, não através de reuniões de políticos, não através de reuniões de autoridades, mas através do amor que nós sejamos capazes de sentir uns pelos outros no dia a dia da vida. Que Jesus nos fortaleça sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.